Olá pessoal, aqui do Autismo Infinito Planner. Eu sou a Mari e hoje nós vamos falar sobre um assunto que para mim é um pouco difícil de falar, porém é necessário, certo? Então é um assunto que é muito importante, né? Se você vem aí pelo título, né? A gente vai falar sobre depressão, mais precisamente ainda falando da depressão funcional, né? Que é muito comum entre mães de crianças autistas, tá bom? Se você ainda não está inscrito aqui no canal, então essa é a hora, se inscreva aí e deixe seu like, depois deixe seu comentário e compartilhe também, tá? Que isso é bastante importante aqui pra mim, tá bom? Então, hoje nós vamos falar, né, nesse vídeo a gente vai abordar, né, a depressão funcional, que afeta muitas mães e crianças autistas, tá bom? Uma condição em que elas mantêm uma aparência de normalidade, certo? Enquanto lutam internamente com pensamentos avassaladores e sentimentos de isolamento, né? Então, é sobre isso o nosso vídeo, tá bom? Sobre a depressão funcional. Então, quando falamos, né, sobre autismo, né, frequentemente focamos nas necessidades da criança, né? A maioria das pessoas focam nas necessidades da criança, o que a criança precisa, né? Tanto terapias, adaptações escolares, desenvolvimento social, que por aí vai, né, gente? Quem tem uma criança autista, eu sou mãe de uma criança autista de 6 anos, não verbal, nível 2, né? A gente sabe que é muita coisa que a gente pensa, né, para essa criança. Então, porém, há uma outra face dessa realidade, né, que permanece nas sombras, certo? A saúde mental das mães e cuidadores, né, que cuidam dessas crianças incansavelmente. E aí a gente entra aí no nosso assunto, que é a depressão funcional. Esse cuidar incansavelmente, né? Esse cuidar tanto, cuidar sem né? Enfim. Então, o que é depressão funcional? O que significa, né, depressão funcional, né? Então, normalmente, né, a gente pensa, é como o autismo, né? Parece que as pessoas, né, a sociedade em si coloca o autismo dentro de uma caixa com aqueles sintomas, né, com aquelas características, e aquilo ali é o autismo, né? Com a depressão, meio que acontece a mesma coisa. Então, é colocado dentro de uma caixa que a pessoa que é depressiva, ela fica isolada dentro de um quarto escuro e só quer dormir, ou então vive triste, ou não consegue ter ânimo para fazer as coisas, né? Então é isso que a gente está acostumado a ver quando se trata de depressão, né? Porém, a depressão funcional é diferente, né? E por que eu falo para vocês que é um assunto que é difícil para eu falar? Porque, na verdade, eu lido com a depressão funcional já há bastante tempo. Se eu fosse ter entendido que eu tenho depressão funcional e que eu não preciso estar deitada numa cama para estar depressiva, se fosse eu ter visto isso antes, talvez tivesse sido mais ou menos quando eu tive o diagnóstico de autismo do Yuri, que foi quando eu vesti a minha roupa de Mulher Maravilha e resolvi que eu podia fazer tudo, que eu devia fazer tudo e acordar de manhã cedo e até de noite lidando com autismo, pensando em autismo e estudando sobre autismo e só pensando nas necessidades do meu filho, e era isso que eu devia fazer e pronto, né? Então, além das outras coisas também, né, sempre com alegria, disposição, né, desde cedo até a noite, né, porque é meio que a gente, quando recebe o diagnóstico de autismo, a gente está falando de mães e crianças autistas, né, mas é óbvio que não precisa, tem muitas pessoas que têm depressão funcional, que é aquela pessoa que tem depressão, mas ninguém percebe, né, aquela pessoa que às vezes pode vir a cometer alguma coisa contra a própria vida, e você fica pensando, meu Deus, mas como assim? Né? Ela era uma pessoa feliz, fazendo piadas, trabalhando, se relacionando, né? Uma boa esposa, uma boa mãe. Como assim que isso aconteceu? Como que ela tem depressão, né? Como assim, né? Se ela é uma pessoa dentro do que a gente classifica como normal, né? Age dessa forma, né? Então vamos lá. O que é depressão funcional? Vamos falar disso agora, tá bom? Então é uma aparente normalidade, né? Então a pessoa continua desempenhando suas funções diárias, cumprindo responsabilidades e até mesmo mantendo
um semblante, né, uma aparência de alegria perante os outros, né? Ou seja, tá aí a aparente normalidade da pessoa que tem depressão funcional, tá? Sofrimento interno, né? Aquele sofrimento que ninguém vê, né? A gente veste uma máscara, uma roupa de Mulher Maravilha e aí ninguém vê, né? Ninguém sabe o que a gente tem dentro, o que está acontecendo com a gente, o que a gente está sentindo. E principalmente não sabe o que está trabalhando aqui dentro da nossa cabeça, certo? Então, por trás da fachada funcional, existe um turbilhão de emoções negativas, pensamentos autodepreciativos e um profundo esgotamento emocional, né? O que aconteceu comigo, que eu posso falar, né, que eu sei que é assim, é que eu tenho que estar sempre resolvendo problema. Na minha cabeça, eu preciso achar soluções, nem a resolver problemas, achar soluções para as questões relacionadas ao autismo do Yuri, para melhorar a vida dele e para melhorar a minha, né? Então, imagine você passar o tempo inteiro, né, pensando, né, até o Autismo Infinito Planner para mim é uma solução. O fato de eu buscar os meus direitos, os direitos do meu filho, é uma busca por solução. Não estou dizendo aqui que não é para você procurar os seus direitos e tudo mais, mas o tempo todo buscando soluções é muito estressante, né? Ou desde soluções simples para conseguir organizar alguma coisa aqui dentro de casa, até coisas bem mais complexas, né, do dia a dia e que levam muito tempo para dar certo. Eu tenho essa coisa de ter que estar solucionando coisas o dia inteiro, né? E isso atrapalha nos relacionamentos, porque atrapalha principalmente a minha saúde e atrapalha, obviamente, enfim, na prática, não fazer coisas que realmente são mais relevantes para mim, de verdade, né? Porque eu ficar pensando em soluções e criando estratégias para resolver alguma coisa não vai adiantar muito, né? Então, a invisibilidade. Como não apresenta os sintomas clássicos da depressão, como eu tinha falado antes, como o isolamento social completo, né, ou incapacidade funcional, frequentemente passa despercebida mesmo por familiares mais próximos. Então, a depressão funcional passa despercebida, a invisibilidade, né? Pessoal, a depressão funcional é especialmente comum entre mães e crianças autistas, tá? Que aprendem a mascarar seu sofrimento para priorizar as necessidades da criança e manter a estrutura familiar funcionando. Daí vem a depressão funcional. Tem que estar tudo funcionando. A mãe, inclusive, né, principalmente a mãe, faz esse esforço diário, né, para que tudo funcione perfeitamente bem, principalmente atenda às necessidades da criança, tá? Vamos lá então, a realidade oculta, tá bom? O que todos veem, né? O que as pessoas veem? Uma mãe dedicada, que leva a criança a todas as terapias. Alguém que faz piadas e parece lidar bem com os desafios. Uma pessoa que mantém relacionamentos sociais, né? Alguém que aparenta ter a vida sob controle. É assim que as pessoas enxergam as mães de crianças autistas que têm depressão funcional. Mas o que ninguém enxerga, né? O que as pessoas não veem? Não veem o choro no banho, para que ninguém ouça, né? Noites de insônia, preocupada com o futuro, ninguém vê isso, né? Sentimento de culpa e inadequação constantes, né? A sensação de estar se afogando emocionalmente é aquilo que eu estava falando antes. Então eu estou, né, muitas vezes com o pensamento acelerado e tentando buscar soluções o tempo todo para todos, não só para o meu filho que é autista, mas para minha filha, para mim, para o meu marido, meu namorado, enfim, para minha família toda, para minha casa, buscando soluções o tempo inteiro, certo? Então, esse contraste, né, entre a aparência exterior e a realidade interior cria uma dissonância cognitiva devastadora, amplificando o sofrimento da mãe, que não se sente autêntica, nem compreendida em sua dor. Não se sente autêntica e nem compreendida em sua dor.
Mas quais são os fatores que contribuem para a depressão materna? São 4, tá bom? Sobrecarga de responsabilidades, esgotamento cognitivo, luto pelo filho idealizado e isolamento social. Então são 4 fatores, tá bom? Então vamos lá, sobrecarga de responsabilidades. Então a coordenação de múltiplas terapias, consultas médicas, intervenções educacionais e rotinas especiais, além das responsabilidades normais, né, da maternidade. Então vem aí a sobrecarga daí, né? Então, luto pelo filho idealizado, e isso acho que todas nós em algum momento vai ter, né? Eu ainda às vezes vejo nisso, né? O luto do diagnóstico, né? Do filho que a gente idealiza e que a gente gostaria, às vezes, de ter, por que não? Nem sempre é só no diagnóstico, né? Mas às vezes vem de novo, né? Esse luto pelo filho idealizado. Então, o processo contínuo de aceitar e adaptar expectativas sobre o desenvolvimento e o futuro da criança, lidando com sentimentos de perda, né? Então, vamos lá. Esgotamento cognitivo. Constante necessidade de pesquisar. Muito eu. Pesquisar, aprender sobre autismo, né? E tomar decisões complexas sobre tratamento e abordagem terapêutica. Então, é aquela coisa que aconteceu comigo, que acontece com muitas mães e crianças autistas, que a gente vai estudar. Quando vê, a gente se torna atendente terapêutica, como é o meu caso. A gente se torna psicólogo, a gente vai estuda tanto que vira neurocientista. Então, por quê? Porque a gente entra a fundo. Só que tudo isso acaba tendo um preço, né? Porque essa capa de mulher perfeita, essa máscara né, que a gente se esconde atrás, quando ela cai mesmo, e ela vem com tudo, né? Então, isolamento social, que é o quarto fator, né? Afastamento gradual de círculos sociais devido à incompreensão. Julgamentos externos ou falta de tempo para manter relacionamentos, né? Então, esses são fatores que contribuem, né, para a depressão materna. Esses fatores não operam isoladamente, mas se combinam e se potencializam, criando um ambiente propício para o desenvolvimento da depressão funcional, tá? Eu avisei, é uma abordagem, né, um assunto que a gente está abordando que é muito bom, porque a gente pode refletir sobre nós mesmos, né, e entender o que a gente tem, como que a gente funciona, né, por que tantos sentimentos que nos aprisionam dentro de um ciclo que parece que não tem fim, né? E às vezes a gente procura um médico, né? Procura uma terapia, procura um psicólogo, um terapeuta, ou até um médico, psiquiatra e assim por diante. A gente consegue facilitar bastante a nossa vida, né? E diminuir todos esses sentimentos, toda essa angústia que a gente acaba tendo, certo? Então vamos lá. A ciência por trás do sofrimento. 61% de prevalência de mães de crianças autistas apresentam sintomas significativos de depressão, comparados a 26% de mães de crianças neurotípicas. Tá bom? 3 vezes mais e riscos aumentados, né? Maior probabilidade de desenvolver transtornos de ansiedade em comparação com a população geral. Tá? 70% subdiagnóstico, né? Das mães com depressão funcional não recebem diagnóstico ou tratamento adequado. Pois bem, é claro que não recebem diagnóstico, pois todos estão vendo que ela está bem, que ela está fazendo tudo normal como todo mundo, né? Consegue né, cuida de tudo, né? Cuida da criança, cuida da casa, cuida do trabalho, cuida de tudo, levanta cedo, feliz e disposta e vai assim até a noite. Então, ninguém sabe o esforço que ela faz para que isso aconteça, né? Que essa mãe faz. E quem vê de fora nunca, de forma alguma, vai achar que ela está em sofrimento, né? Estudos mostram que o estresse crônico vivenciado por estas mães altera os níveis de cortisol e afeta circuitos cerebrais relacionados à regulação emocional.
A exposição prolongada a altos níveis de estresse contribui para mudanças estruturais do cérebro, semelhantes às observadas em transtornos depressivos. Eu falei que o assunto é extremamente importante porque nos faz pensar, nos faz entender. Ai, Mari, mas aí quando vê, eu sou uma pessoa que levanto cedo, sou feliz, faço piada, cuido do meu filho que é autista, levo para terapia, faço isso, faço aquilo. Não significa então que eu tenho depressão? Depende se você está em sofrimento ou não. Aí você se autoanalisa e faz aí a sua triagem e vai para o médico resolver. Porque não tem nada de errado na tua funcionalidade, o que tem de errado é a depressão que você tem, mesmo sendo funcional, né? E qual o problema disso, Mari? Se eu estou fazendo tudo normalmente, o problema é que você está sofrendo. E o problema é que assim, ó, essa máscara cai, essa capa de Mulher Maravilha vai cair. E quando cai, vem todas as doenças aí e problemas de que você estava escondendo, eles aparecem, né? De uma forma ou outra acaba aparecendo, né? Eu costumo ficar muito ansiosa, nervosa, principalmente quando acontece um problema, uma questão que eu não consigo dar conta de resolver. Lembram que eu falei que eu sempre acho soluções para as coisas? Sempre vou buscar soluções e consigo resolver os problemas, porque eu estou constantemente procurando resolver um problema. Pois bem, quando acontece algo, alguma questão relacionada a um relacionamento afetivo, alguma coisa, vamos lá, relacionada ao meu filho, não conseguimos vaga na escola pro Yuri pela manhã, só à tarde, e à tarde ele tem terapia todas as tardes. Pra mim é um problemão, eu fico muito desgastada porque não depende de mim a solução, eu não tenho essa solução. E aí eu fico em sofrimento fazendo tudo que eu faço todos os dias. Mas esse sofrimento, ele é muito desgastante, né? E o que vai começa a acarretar, né, na minha saúde? Eu paro de comer, porque eu fico ansiosa, fico nervosa, né? E essa questão de ficar achando o tempo todo solução para tudo, procurando solução. Ah, porque o Yuri, imagine, ó, o tamanho da coisa. Ah, porque o Yuri seria muito mais feliz e seria menos ansioso se ele morasse numa casa. Sim, se ele morasse numa casa, mas depende de mim o Yuri ter uma casa. No momento eu não consigo dar uma casa para ele. Aí eu fico procurando soluções para que isso aconteça. É um grau desse jeito, só tô dando um exemplo. O grau é esse, entendeu? Então, imagine se tem necessidade de ficar procurando solução para uma questão que eu não posso resolver. Só que isso não depende de mim, isso é uma coisa que eu tenho que solucionar alguma coisa. Então, é isso que eu tô querendo dar de exemplo aqui de como que eu funciono. Então, sinais de alerta. Vamos lá, reconhecendo a depressão funcional. Deixa eu ver... Ainda tem assunto aqui, gente. Calma aí, tá? Vamos até o final desse vídeo. Se você não é inscrito, já se inscreve. Já deixa seu like, né? Depois compartilha com aquela mãe que precisa se autoanalisar aí para ver se ela vai para terapia, né? Então vamos lá para os sinais de alerta, reconhecendo a depressão funcional. Mascaramento de emoções, alterações de sono e energia, autocuidado negligenciado, discurso de autossacrifícios. Vamos lá. Começando, mascaramento de emoções. Tendência de minimizar dificuldades pessoais, usando o humor como mecanismo de defesa, ou mudando rapidamente de assunto quando questionada sobre seu bem-estar. Certo? Vamos lá. Alterações no sono e energia. Dificuldades para dormir mesmo quando há oportunidade. Então, já falo sobre isso. Sensação constante de exaustão que não melhora com descanso, tá? Mas ainda assim funciona normalmente. Gente, eu acordo, o meu filho, né, o Yuri, ele acorda várias vezes à noite. Ele vai pra minha cama, meio sonolento, eu tenho que levar ele pra cama dele, ficar lá um pouquinho até ele dormir, né? É assim minhas noites. A noite que ele dorme a noite inteira é muito rara, né? E o que teria de mais, se eu tiver um tempinho,
Quer dizer, eu tenho um tempinho, porque se eu levo meu filho para terapia, eu posso tirar uma soneca, né? Não tem problema nenhum tirar uma soneca à tarde, né? Dar uma descansada. O que acontece? Se eu fizer isso, eu fico mal-humorada. Por quê? Porque como que eu fui tirar uma soneca? Como assim eu fui dormir? Então a minha dificuldade é de deitar e descansar. E quando eu deito e descanso, porque obviamente eu fico cansada, porque à noite eu não durmo bem, eu acordo mal-humorada porque eu perdi tempo de ter feito outras coisas. Eu devia estar funcionando, não deitada e dormindo. Então essa é a minha maior dificuldade. Devia estar ocupando minha cabeça com outros pensamentos e não dormindo, entende? Pra mim é assim que funciona. Então eu tenho extremamente assim essa dificuldade, muita dificuldade para dormir, né? Mesmo quando eu tenho oportunidade, tá? Por isso que eu coloquei aqui. Então, autocuidado negligenciado. Adiamento constante de consultas médicas próprias, isso aí eu nem marco, isso é fato. Abandono de atividades prazerosas anteriores, então eu gostaria de caminhar mais, mas eu nunca caminho. Alimentação irregular ou inadequada, enquanto cuida meticulosamente da alimentação do filho. Então, assim, nem preciso falar que eu não como direito, porque eu preciso atender meu filho o tempo inteiro, né? Então, é uma negligência. Discursos de autossacrifício. Frases como, é minha obrigação, não tenho direito de reclamar, ou outras mães lidam com coisas piores, são iniciativas de um padrão prejudicial de autoanulação. Né? Então a gente usa frases prontas aí para anular, né? Para se anular, né? Ou anular nossos sentimentos, anular coisas que a gente por exemplo, não tenho direito de reclamar, outras mães passam por coisas piores. Não, ninguém está questionando o que as outras mães passam e querem saber, né? A gente deveria estar falando que a gente está passando por isso e por isso e por isso, mas não, a gente nega, né? É melhor viver aquele autossacrifício diário. Então, é um sinal de alerta isso aí. Esses sinais raramente são verbalizados diretamente. É preciso estar atento aos padrões sutis de comportamento e às pequenas confissões que surgem em momentos de vulnerabilidade. Então, comecem a observar esses sinais, né? Sinais de alerta, né? Esses 4 sinais já vão dando aí sinaizinhos de que você precisa procurar um médico. Precisa se analisar um pouquinho mais, se observar um pouquinho mais e ir pro médico. Porque às vezes um remedinho já nos ajuda bastante, certo? Eu não sou uma boa pessoa para falar sobre isso, mas eu sei que eu posso não fazer, mas que eu sei que, e vou fazer, né? Inclusive amanhã eu tenho consulta com um médico psiquiátrico para eu ver aí um remedinho para mim, tá bom? Impacto do não reconhecimento. Vamos lá. Agravamento dos sintomas. Sem reconhecimento, a condição tende a piorar progressivamente, certo? Burnout parental. Estado de esgotamento que compromete a capacidade de cuidar adequadamente, né? Quando a gente está em burnout, claro que a gente não vai conseguir cuidar bem do nosso filho, né? Burnout, para quem não sabe, é uma depressão, um cansaço por você fazer muito um trabalho, né? Ou seja, cuidar muito das nossas crianças, fazer muito daquilo todos os dias, né? Rotineiro, e aí você fica cansado, esgotado daquelas ações. Deteriorização familiar. Afeta a dinâmica familiar e o próprio desenvolvimento da criança autista. Obviamente, né? Se a gente se afeta, né? A família afeta diretamente a criança, né? A gente vê muito em casos de separação, né? Do pai, da mãe, do pai e do padrasto, né? E daí tem perdas na família. E obviamente que a criança vai ser a maior afetada. Quando a depressão funcional não é reconhecida e tratada, cria-se um ciclo vicioso em que a mãe se esforça cada vez mais para manter a aparência da normalidade, enquanto internamente suas condições se agravam. Esse esforço contínuo esgota recursos emocionais e físicos, comprometendo a saúde global dessa mãe. Acontece comigo, acontece com muitas outras mães, né? Quebrando o ciclo, estratégias de apoio. Apoio especializado, terapia cognitivo-comportamental e grupos de apoio específico.
entendeu? Rede de suporte, família, amigos e cuidadores substitutos treinados, certo? Autocuidado estruturado, rotina de bem-estar não negociáveis incorporadas ao dia a dia, tá bom? Para romper o ciclo de depressão funcional, é necessário uma abordagem multinível, né, que comece com o reconhecimento e a avaliação da experiência materna. Profissionais de saúde devem implementar triagens específicas, né, para a depressão durante a consulta pediátrica da criança autista. Seria perfeito se funcionasse assim, né? Porque normalmente um neuropediatra pergunta só sobre a criança, né? A mãe nunca, e o pai, né, também nunca são peças importantes, né, no caso. O tratamento mais eficaz combina intervenções psicológicas específicas com construção de uma rede de apoio prática que realmente alivie a carga diária. É fundamental que a mãe tenha permissão social para priorizar seu bem-estar sem sentimento de culpa. É muito importante que a gente tenha certeza de que no momento que a gente vai estar cuidando de nós mesmas, né, cuidando da nossa saúde, vai ter pessoas nos apoiando, cuidando da nossa criança ou dando apoio pra gente, que pode ir, cuide de você, não tem problema nenhum, é isso mesmo que você tem que fazer. Então é o mínimo, né, que a gente precisa. Então, chegamos aí, né, no fim do nosso vídeo, né, e espero que eu tenha passado aí para vocês um bom conhecimento, né, e para você até compartilhar aí com outras mães, né. Mas, gente, qual é o caminho, né, o caminho para o futuro? Transformando a abordagem, né, o que fazer lá no futuro em relação à depressão, né, principalmente a depressão funcional. Então vamos lá, triagem obrigatória, né, a implementação da avaliação de saúde mental da mãe durante consultas pediátricas da criança autista, né, cuidado integrado, né, programas que atendam, né, simultaneamente as necessidades da criança e dos cuidadores, educação profissional, treinamento específico para profissionais de saúde sobre depressão funcional em cuidadores. Tá? Conscientização social, campanhas para desmistificar o ideal da mãe perfeita e normalizar a busca por ajudar, né? Então, gente, vamos lá. Precisamos urgentemente de uma mudança de paradigmas, tá? Em como vemos e apoiamos as mães e crianças autistas. Não basta cuidar apenas da criança. O bem-estar materno é vital tanto para a própria mãe quanto para toda a família. Tá bom? Reconhecer a depressão funcional como uma condição real e tratável é o primeiro passo, tá bom? O segundo é criar sistemas de apoio acessíveis que permitam que estas mães possam finalmente respirar, ser autênticas em suas lutas e encontrar esperança genuína além da máscara do sorriso. Gente, eu espero ter ajudado o maior número possível de mães e crianças autistas. Espero que você compartilhe aí com muita gente esse vídeo, né? Copie o link e distribua, porque é um assunto muito, muito, muito importante. Porque engloba, entra aí todas as questões sociais de como nós mães somos vistas. E como nós mães somos guerreiras e como nós mães... Então, assim, é colocada uma pressão sobre nós que é descomunal, é uma coisa que humanamente é impossível. Então, e nós mesmos colocamos essa ideia e queremos mostrar essa ideia, e quando vê a gente está num ciclo sem fim e já estamos doentes mentalmente por conta de tudo isso. Né? Então é muito bom que a gente aborde esse assunto. Eu mesma vivencio, né? Uma coisa, ninguém quer estar doente, né? Ninguém ninguém tá querendo ficar doente, ainda mais com depressão, né? Mas a gente precisa muito, né, olhar para nós mesmos e ver esses sintomas e entender que de repente seria bom fazer uma terapia e ir lá no médico conversar sobre esse assunto. Né? Contar sobre como você se sente, né? Por mais que você não esteja lá na cama, no quarto escuro, ter largado tudo, nós mães a gente nem consegue fazer isso, a gente não tem nem a chance, a gente é atropelado pela rotina da criança e de tudo mais que envolve o autismo, quando vê
a gente nem, se a gente quisesse ficar num quarto escuro dormindo, a gente conseguiria, né? Então, é isso. Compartilhe com o maior número de pessoas, de preferência mães e crianças autistas, porque é um assunto muito importante para que nós distribua ele, tá bom? Obrigada e até o próximo vídeo. Não esqueça de seguir, de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, compartilhar e comentar. Obrigada, um grande beijo.